Oi pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre a introdução da química orgânica, certo? Vamos ao histórico. Bom, inicialmente, na natureza, eram divididos em 3 grandes grupos. O grupo no reino vegetal, animal e mineral. Os vegetais e os animais constituíam seres vivos, que eram chamados de orgânicos. E os minerais, seres não vivos, que eram chamados de inorgânicos. Essa teoria era conhecida como teoria da força vital, que dizia que seres orgânicos derivavam de compostos vivos e seres inorgânicos derivavam de compostos não vivos, certo? Porém, um cientista chamado Frederick Holling, ao acaso, no laboratório, ele conseguiu produzir uma substância orgânica, que era a ureia, encontrada na urina de seres vivos, tanto na urina quanto no sangue. Então, pela teoria, era para essa substância seria orgânica. Ele conseguiu produzir essa substância orgânica a partir do cianeto de amônio, que era uma substância inorgânica, derrubando assim essa teoria da força vital. Então, tem aqui, ó, o cianeto de amônio, ele foi aquecido e aí conseguiu produzir a ureia, composto orgânico produzido a partir de um composto inorgânico. Então, aí surgiu o conceito atual, no qual diz que a química orgânica é a química que estuda os compostos do carbono. Porém, existem alguns compostos que têm carbono que não são orgânicos, como, por exemplo, o dióxido de carbono, certo? Para estudar a química orgânica, a gente tem que entender bem as características do átomo de carbono. A primeira característica que a gente vai ressaltar aqui é que o carbono ele é um composto, ele é um elemento tetravalente. O que significa dizer que ele é tetravalente? Ele consegue formar 4 ligações, né? Por que ele consegue formar 4 ligações? Como o número atômico dele é 6, quando faz a distribuição eletrônica, ele fica com 4 elétrons na última camada. Pela teoria do octeto, que diz que os elementos se estabilizam com 8, se ele tem 4 na última camada, ele precisa se ligar a mais 4. Então, ele faz ligação covalente, compartilhando 4 pares de elétrons, e aí ele é chamado de tetravalente. Então, as 4 ligações covalentes do átomo de carbono, elas podem ser ligações do tipo simples, que é quando compartilha apenas um par de elétrons, ligações do tipo dupla, que é quando compartilha simultaneamente 2 pares de elétrons, e ligação do tipo triplas, que é quando compartilha 3 pares de elétrons. As ligações simples, a gente chama de sigma, ligações com dupla e tripla, eu chamo de pi, certo? Então, o que é que acontece? Ele faz 4 ligações, então o carbono ele pode fazer 4 ligações simples, ou ele pode fazer 2 ligações simples e uma dupla, que dá 4 também, do mesmo jeito. Ele pode fazer uma ligação simples e uma tripla, ou ele pode fazer 2 ligações duplas, certo? Esse carbono aqui, que faz 4 ligações simples, a gente diz que ele tem uma hibridização do tipo sp3. É esse daqui que faz a ligação dupla. Toda vez que o carbono faz a ligação dupla, ele é do tipo sp2. E esses dois aqui, quando faz uma simples e uma tripla ou 2 duplas, é um carbono sp. A outra grande propriedade do carbono é a propriedade que ele tem de formar cadeias carbônicas, né? O que são as cadeias carbônicas? É uma estrutura formada por vários átomos de carbono, né? Por mais de um átomo de carbono, né? Às vezes, entre esses carbonos aparece um outro elemento diferente. A gente chama esse elemento diferente de heteroátomo, ok? Observem aqui, ó, que esses carbonos, nesses exemplos aqui, ó, todos estão fazendo quantas ligações? 4. Aqui a gente completa sempre a cadeia carbônica, completa as ligações do carbono com hidrogênio. Então, aqui seria CH, aqui eu botaria 1, 2, 3 hidrogênios. CH3, aqui ficaria, já tem 2 ligações, aqui eu botaria hidrogênio e hidrogênio, ficaria CH2. E assim, vou mostrar para vocês agora as estruturas, né? Eu tenho aqui as fórmulas fórmula estrutural simplificada e a fórmula molecular. Então, vou pegar aqui uma substância que é o etano. O etano é formado por
dois carbonos. Olha, esses dois carbonos, eles estão fazendo ligação simples. Então, se eles estão fazendo ligação simples, para completar, deixa eu fazer uma ligação, completo com 3, ó. 3 hidrogênios. Por isso que fica, ó, CH3, CH3. Essa é a estrutural simplificada. Aqui é a molecular. A fórmula molecular, eu oculto as ligações. Eu coloco só as quantidades de cada elemento. Ó, C, quantos? 2. H, quantos? 6. Outra substância aqui é o eteno. E no eteno a gente tem o que? Ligação dupla. Se tá fazendo ligação dupla, já tem 2, precisa de mais quanto? 2. Então, aqui, por isso eu tenho aqui, ó, CH2, CH2, estrutural simplificada. E a molecular, só botar as quantidades, ó, C2, H2 com 2, 4. E temos aqui o etino. O etino, ele faz ligação tripla. Se ele faz ligação tripla, tem 3 com mais um 4, ó. Certo? Aí fica, ó, C2 na molecular, H2. Aí, a classificação do carbono. O carbono, ele pode ser primário, secundário, terciário ou quaternário. O carbono primário é aquele carbono que se liga a um outro carbono ou a nenhum outro. Por exemplo, esse carbono aqui, ó, esse carbono só tá ligado a esse. Então, ele é primário. Esse daqui só tá ligado a esse, também é primário. Todos que estão de roxinho são primários, porque eles só estão ligados a outro carbono. O carbono secundário, ele faz duas ligações com outros dois carbonos, ó. Esse carbono aqui tá ligado a esse e a esse. Então, ele faz ligação com outros 2 carbonos, ele é secundário. Tem o carbono terciário, que é quando se liga a 3 outros átomos de carbono. Aqui, por exemplo, ó, esse carbono aqui, ó, esse daqui, ele tá ligado a esse e a esse, então ele é terciário. Já esse daqui do triângulozinho é um quaternário, porque tá ligado a 4 outros carbonos, ó. Esse tá ligado a esse, a esse, a esse, a esse, ó. 1, 2, 3, 4. Esse é primário, porque só tá ligado a 1. Esse é secundário, porque tá ligado a 2. Esse é primário, porque tá ligado a 1. Esse é secundário, porque tá ligado a 2, tá vendo? Esse aqui é quaternário, porque ó, tá ligado a 4. Então, essa é a classificação dos carbonos: primário, secundário, terciário ou quaternário. E nós temos também a classificação dos carbonos e temos a classificação das cadeias carbônicas. As cadeias, elas podem ser abertas, fechadas, ou elas podem ser mistas, que é quando tem uma parte aberta e uma parte fechada. No caso da cadeia aberta, ela tem as suas extremidades livres, ó. Extremidades livres, certo? Cadeia aberta. A cadeia fechada, ela não possui extremidade livre, ela forma um ciclo. A cadeia aberta, ela é chamada de cadeia acíclica. A cadeia fechada é chamada de cíclica, ciclo fechada. Ó, não tem extremidades livres, ok? É uma classificação. Outra classificação da cadeia é se ela é aromática ou não aromática. Quando é que a cadeia é aromática? Toda vez que aparecer essa estrutura aqui, ó. Essa estrutura aqui, ela é chamada de benzeno. Toda vez que a estrutura mostrar pelo menos um benzeno, ela é aromática. Veja, essa estrutura aqui pode ser representada assim também, ó. No lugar das 3 ligações duplas, coloca um círculo, certo? Ou a cadeia pode ser normal e ramificada. Quando é que a cadeia é normal? Quando a cadeia só tem carbono primário e secundário. Veja, primário, secundário, 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 primário. Aí a cadeia é normal. Se a cadeia apresentar pelo menos um carbono terciário ou quaternário, aí ela já é ramificada. Aqui eu tenho um carbono terciário, tá ligado a 3, então ela é ramificada. Aqui eu tenho um terciário, aqui também eu tenho outro terciário. Então, apresentou carbono terciário, quaternário, é ramificada. Se só for primário e secundário, é normal, ok? Aqui eu tenho uma estruturazinha aqui que a gente chama da fórmula da felicidade, que é a serotonina, certo? Veja, essa é a fórmula da serotonina, tá? Aqui é a fórmula da serotonina. Essa fórmula aqui é a chamada fórmula estrutural simplificada, certo? Então, às vezes vão aparecer questões que a questão ela dá a fórmula estrutural simplificada e ela pede para escrever a fórmula molecular. Então, como é que você vai saber fazer
da forma estrutural simplificada à fórmula molecular. Observem esse desenho aqui maior. Veja, numa estrutura como essa, em cada cantinho da estrutura, eu vou colocar um carbono. Essas bolinhas aqui são carbono. Carbono, 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 carbono e carbono. Em cada cantinho, onde não tem outro elemento, a gente vai colocar carbono, tá bom? Aqui, ó, aqui é a cor do carbono, ok? Lembrando que o carbono, ele faz quantas ligações? 4. Então, eu tenho aqui, ó, esse carbono aqui, ó. Certo? Aí, eu conto quantas ligações ele tá fazendo, ó. 1, 2, 3, 4. Então, se ele já tem 4, esse carbono aqui, ele tá completo, ele não precisa de hidrogênios. Agora, esse carbono aqui, ó, esse daqui, ó, tem 1, 2, 3. Para ele fazer 4, eu vou botar o quê? Um hidrogênio. Que é o hidrogênio, ó. Ele tinha 3, eu coloquei um hidrogênio. Aqui é a mesma coisa, esse é esse, ó, que é o carbono. 1, 2, 3. Aí, eu botei o quê? Um hidrogênio, tá vendo? Esse daqui, ó, é esse, ó. Ele tem quantas? 1, 2, 3. Aí, eu coloquei o quê? Um hidrogênio. Aqui nesse daqui, que é esse aqui, ó, tá vendo? 1, 2, 3, 4, ó. Veja que não tem hidrogênio nem aqui, ó, porque já tem 4, ó. 1, 2, 3, 4, certo? Aqui não tem carbono, porque tem quem? Nitrogênio, certo? O nitrogênio, ele faz 3 ligações, aí eu só boto um hidrogênio. Aí, aqui tem, ó, um carbono aqui, que é esse, ó. 1, 2, 3. Aí, eu botei aqui, ó, 4. Aí, aqui, ó, observa aqui, ó, é esse aqui, ó. Tá vendo esse carbono? Aí, quantas ligações ele tá fazendo? 1, 2. Aí, quantos hidrogênios eu boto? 3, 4, ó. 1, 2, 3, 4. Sempre formando 4. Aqui tem outro carbono, ó. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. E o nitrogênio aqui no final com 2 hidrogênios. Aí, pronto. Depois que eu faço isso aqui, é só eu sair contando, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10. H, quantos H? Quantos hidrogênios eu coloquei? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. H12. Aí, nitrogênios. Quantos nitrogênios tem aqui? Ó? 1, 2. N2. E quantos oxigênios eu tenho? Oxigênio só tem isso aqui, ó. Então, essa é a fórmula molecular da serotonina, o hormônio da felicidade, né? O outro que também é chamado de hormônio da felicidade é a dopamina. Mesma coisa aqui, ó. Os vermelhinhos são os carbonos, ó. Carbono aqui, ó. Carbono aqui, ó. Aqui, ó. Aí, vem aqui. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui não coloca porque já tem o nitrogênio. Conta quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C8. Em cada carbono tem que ter quantas ligações? 4. Então, esse daqui, ó,